Bom, então, dando início à nossa terceira parte dessa segunda aula, né, falando sobre controle da respiração agora. Então, a gente tem o centro respiratório. Então, compõe-se de diversos grupos de neurônios localizados bilateralmente na medula oblonga e na ponte do tronco cerebral. Esse centro respiratório divide-se em três agrupamentos maiores de neurônios. Então, grupo respiratório dorsal, responsáveis pela inspiração. Grupo respiratório ventral, responsáveis pela expiração e inspiração. Centro pneumotáxico, controle da frequência e profundidade. Então, num primeiro momento, eu tinha falado para vocês da mecânica que em condições de repouso a gente faz a inspiração e a expiração se dá simplesmente pelo relaxamento dos músculos da inspiração. Então, isso é em grande parte controlado pelo grupo dorsal. Em situações de demanda, a gente tem o recrutamento do grupo ventral. E aí a expiração começa a ser forçada, ativando os músculos da expiração e amplificando-se o efeito da inspiração. Tá? Bom, então a maneira como eles estão divididos, a gente tem aqui, né, o centro pneumotáxico. Ele tem um efeito inibidor, né, que aqui seria o centro de apneia, né, aqui está próximo do quarto ventrículo. Então aqui o grupamento dorsal, né, responsável pela inspiração, e o ventral, que também ativa a expiração forçada junto com a inspiração, né? E aqui havia motoneurônios, né, saindo dessa região, e aqui a aferência do vagus e glossofaríngeo, trazendo a informação dos diversos receptores, tá? Controlando essas regiões, e há uma conversa entre elas, tá? Bom, o grupo dorsal, ele promove um sinal inspiratório em rampa, significa que vai haver um aumento gradativo, né, fazendo uma rampa, até que ele chega num limite, tá? Então, está sob influência do centro pneumotáxico, controlando, né, a intensidade, né, a profundidade da respiração e a frequência, enquanto que o respiratório ventral, como eu falei, é ativado quando tem um recrutamento maior do pneumotáxico, né? Mas, de qualquer maneira, de algum grau, todos se conversam. E tem o reflexo de Hering-Breuer, que a gente tem receptores de estiramento nos brônquios e bronquíolos, tá? E o que acontece? A inspiração vai subindo em rampa, né? E aí você vai tendo a inspiração seguindo, até que esses receptores de estiramento detectam que o volume que o pulmão está sendo inflado, né? Insuflado, chegando nos seus limites. E aí ele bloqueia o sinal inspiratório e aí ocorre a expiração de maneira passiva, né? Então é um reflexo que controla o quanto que o pulmão está se enchendo, tá? Então para evitar que mais ar entre dentro do pulmão, né? Além do necessário. Então é mais um mecanismo de defesa do que efetivamente um mecanismo de controle, tá? E aí, para o controle da frequência, a gente tem uma área sensitiva, quimiosensitiva, né? Em que a gente tem neurônios que são sensíveis ao íon hidrogênio, ou seja, a um pH ácido ou à acidez. Só que, interessantemente, não é um hidrogênio que vem da circulação, mas é um hidrogênio que é produzido localmente pelo aumento do CO2. Então, é um aumento da PCO2, tem mais CO2, combina com a água, ácido carbônico, dissocia em bicarbonato e íons de hidrogênio, e esses íons de hidrogênio é que vão ativar esses neurônios, e aí a frequência de disparo aumenta e ele influencia diretamente a área, o controle da inspiração, né? A área dorsal. Bom, como é que a gente sabe ou como é que a gente percebe que o efeito é o CO2 e não efetivamente o pH? O pH tem muita dificuldade, o íon hidrogênio não atravessa a barreira hematoencefálica.
Já o CO2 se difunde através da barreira hematoencefálica. Então, comparando aqui a taxa, né, de ventilação alveolar, que seria 1 normal, né? Aumento da PCO2, ó, de 40 subindo, 40, chegou em 90. Você aumentou 10 vezes a taxa alveolar, né? Em 80 aqui, mais ou menos. Enquanto que o pH, veja que de 7,6 a 7,3, que seria a faixa normal de variação do pH, você praticamente não altera em nada a ventilação. Mas à medida que ele vai caindo, você tem um efeito que vai aumentando, mas demora, e o efeito não é tão pronunciado como o efeito da variação de CO2, tá? Principalmente nessa faixa em que ele começa a subir a partir do 40, que seria o esperado, né? 40, 45, já começa a promover um grande efeito, aumentando a taxa de ventilação, né? Aumentando a frequência respiratória. Enquanto que o pH demora mais e até valores mais baixos do que 7, você começa até a declinar, porque você já entra numa acidose muito forte, né? Bom, então o pH tem pouca influência sobre esse centro, né, respiratório, esses neurônios. É muito mais em decorrência do CO2, que aumenta a PCO2 ali, o CO2 presente, e aí naquela região vai reagir com a água que está ali e produzir esses íons de hidrogênio que vai estimular esses neurônios diretamente. Fora isso, a gente também tem os receptores no corpo da aorta, né? Seio carotídeo, né? E esses receptores são particularmente sensíveis à variação da PO2, do oxigênio, tá? Então, se a gente tem aqui uma queda da PO2 arterial, lembra que 95 seria o normal, a gente tem um aumento muito expressivo do disparo desses neurônios, tá? Desses neurônios do corpo da carótida, né? O carotídeo aqui. E aí aumenta muito e vai aumentar a frequência. Então eles percebem variação de PO2, enquanto que o aumento da PO2 diminui, mas o efeito não é tão pronunciado quanto a queda. Então eles praticamente são detectores de PO2 mais voltados para a queda de PO2 e responder prontamente a uma queda de PO2. De fato, se você tem aqui a ventilação, que seria em 1, e aí notar que está ao contrário aqui, tá? A PO2 está diminuindo à medida que eu estou indo para a direita. Veja que à medida que a PO2 diminui, e aqui a gente vindo de 95, você tem um efeito de aumentar a taxa de ventilação pulmonar, né? A frequência. Mesmo que você mantenha a CO2 estável. Então a gente tem um aumento da ventilação em resposta à queda da PO2, porque você mantém a PCO2 estável. Então a gente tem no centro respiratório neurônios que respondem diretamente à variação da PCO2 e a gente tem periférico quimiorreceptores que respondem à queda da PO2. Lembrando que não é um ou outro, eles trabalham em conjunto, tá? É difícil um cenário que você tenha queda de oxigênio que não tenha aumento de CO2 ou aumento de CO2 que não tenha queda de oxigênio. Mas ainda que acontecesse só um sem variar o outro, como é o que está sendo mostrado aqui, você tem uma queda de PO2 sem alterar a PCO2, ainda assim você vai ter a resposta. Tá? E como que os dois influenciam? Então esse gráfico parece um pouco confuso, mas na verdade não é. Em verde está no pH 7.3 e em vermelho está no pH 7.4. 7.4 é mais alcalino, 7.3 é mais ácido, né? Por uma diferença de apenas 0,1, que parece pequena, mas tem grande repercussão. E aqui são diferentes valores para PO2, né? Então, nesse eixo X, eu tenho a PCO2 aumentando, tá? Então, qual que é a combinação? Se você tem uma PCO2 aumentando a quase 60, mas a sua PO2 é em torno de 100, que seria o 95,
No pH 7.4, você vai ter uma taxa de ventilação em torno de 50 litros por minuto, tá? Para ter essa mesma taxa, com uma variação pequena da PCO2, que seria aqui entre 20 e 30, veja, ó, vamos pegar aqui do 20, então no pH 7.3, eu saindo do 20, vai aumentando um pouquinho a PCO2 para chegar quase no 30. Ele tem um efeito que vai aumentar bastante a minha frequência. Só que isso acontece porque a PO2 está em 40. E se essa PO2 subir para 50? Se ela sobe para 50, já desloca um pouco para a direita. Então, ou seja, pH mais ácido, com baixa saturação de oxigênio e aumentos discretos da PCO2, potencializam o efeito da ventilação alveolar. Por outro lado, pH mais alcalino, com grande saturação de PO2, torna muito mais tolerante à variação da PCO2 para você ter esse efeito. Tá vendo? Então essa reta aqui está praticamente em pé e essa aqui está mais inclinada. E aí ele mostrando o efeito de cada um. Então se você comparar 100 no pH 7.4 e 100 no pH 7.3, as setas são praticamente paralelas, mas você tem um deslocamento para a esquerda, né? Em que ele começa a aumentar a frequência muito antes do que desse daqui. Então, é bastante complicado, mas ele procura colocar 40, 50, 60 e 100, 40, 50, 60 e 100, a reta de 40 paralela com a reta de 40, a de 50 paralela com a reta de 50, a de 60 paralela com a de 60 e a de 100 paralela com a de 100, só que o deslocamento que é feito por conta do pH. Então tem esse efeito, fica mais sensível a variações da PCO2, tá? E a maneira como a baixa saturação torna mais sensível, porque aí a gente está somando o efeito da baixa PO2 com o aumento da PCO2, potencializando o recrutamento dos quimiorreceptores no controle da respiração. Basicamente ele está resumindo tudo isso, né? E quais outros fatores influenciam a respiração? Então, o controle voluntário é um ato parcialmente voluntário, a gente consegue controlar a respiração, mas a gente não pode, por mais triste que você esteja, você não pode prender a respiração até morrer, porque o corpo assume, e aí você respira obrigatoriamente, né? É um dispositivo de segurança. Efeito de receptores irritativos às vias aéreas, então se você tem um corpo estranho, alguma coisa, você tem reflexos, né, como o espirro ou a tosse. Função de receptores J pulmonares, que funcionam da mesma maneira também. Efeito do edema cerebral, você pode comprimir esse centro respiratório, e aí comprimir esse centro respiratório leva à queda da frequência respiratória, né? Então é complicado, pode interferir com a função. E o próprio efeito de anestesia, que tem um efeito de depletar a respiração. Então, para anestesista, médico anestesista, sempre fica controlando, né? Vai pela saturação, vai pela frequência, para fazer aprofundamento de anestesia ou não, porque a anestesia, o receio é você induzir uma parada cardiorrespiratória. Então, as duas coisas param, né? Então, porque esses centros, né? O centro de controle cardíaco e o centro de controle respiratório respondem ao anestésico. Então, eles realmente diminuem, mas de maneira controlada. Então, fica monitorando o tempo todo, né? Então, é super importante. E para terminar, tem o mecanismo de Cheyenne-Stokes, que é o que vocês conhecem como aquela técnica de hiperventilar. Então, quando você tem o efeito de hiperventilação, você tem um atraso aqui entre a PCO2 do sangue subindo e descendo com a PCO2 dos neurônios respiratórios também subindo e descendo. E quando tem esse aumento do CO2, você tem um aumento, né,
da frequência e tudo mais, em resposta a isso, e aí a maneira, depois, quando cai aqui no sangue, também depois vai cair, e aí você não tem esse recrutamento. Então, à medida que você hiperventila, demora mais para acumular, que vai demorar mais para acumular também no, nos neurônios respiratórios, então você aumenta aqui a distância, né, que é a profundidade da respiração, mas você consegue aumentar, você depleta bastante o CO2 pela hiperventilação, e isso vai atrasar aquele reflexo para que você respire novamente, porque vai demorar mais para acumular o CO2 e o oxigênio vai estar bastante aumenta momentaneamente o oxigênio, mas muito mais pela depressão do CO2, pela hiperventilação. Então você consegue modular, e isso é uma técnica utilizada em mergulho livre, né? Que mergulhadores, pescadores acostumados a mergulho livre ou pessoas que praticam, conseguem ficar mais tempo debaixo d'água sem precisar de nenhum mecanismo e até mergulhar para algumas profundidades, tá? Bom, coisas que eu não vou estar falando para vocês, que são mais específicas, mas eu acho importante que vocês saibam, é a questão da modulação da frequência no exercício e também a fisiologia do mergulho, que envolve bastante a regulação de tudo isso. Se algum de vocês tiver contato com alguém que pratica mergulho de verdade, com um cilindro, maiores profundidades e tudo mais, vão estar mais familiarizados como toda essa questão da físico-química dos gases é importante para fazer mergulho, né? E mergulho não é só por diversão, né? Tem mergulhadores que trabalham, por exemplo, na indústria de petróleo, que é o trabalho dos caras, né? Então, mergulho é sempre um negócio perigoso, é uma das atividades mais perigosas, né? Então, justamente por isso. Mas eu só estou citando para vocês, eu não vou falar porque senão distancia muito do propósito da disciplina, mas é importante que vocês saibam, eu quero que vocês saibam que eu sei e eu estou deliberadamente não ensinando para vocês isso, porque eu acho que foge um pouco do escopo, tá? Mas eu sei que existe. Qualquer coisa vocês me xingam, tá bom? Bom, pessoal, isso encerra o módulo de respiratório e eu espero que tenha ajudado vocês. E vai ter uma aula bônus lá que eu vou procurar falar um pouco sobre o efeito da Covid sobre o sistema respiratório. Não vou entrar em questão do circulatório, mas falar especificamente do que se sabe de como o vírus afeta a via respiratória, tá bom? Então, obrigado pela paciência até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, até a próxima.